Então, pessoal, no nosso primeiro estudo, na nossa primeira aula, nós colocamos ali os precursores da doutrina do Espiritismo, né? Aqui, da onde que surgiu, começamos desde quem começou a organizar, começou a escrever, trazer alguma coisa de literatura para nós, foi o Mesmer, né? O Mesmer já deixou algumas as questões, aí depois falamos brevemente um histórico de todo esse movimento do magnetismo durante o tempo, né? Até chegar na época de Kardec, aí citando alguns mais conhecidos, mais clássicos, que é o Barão de Poté, o próprio Deleuze, que o Kardec coloca como sábio Deleuze, que deixou algumas obras, inclusive eu mostrei para vocês, nós vamos falar sobre isso mais para frente também, que muitas dessas obras, do Barão de Poté, do Deleuze, existem livros traduzidos, graças aí ao trabalho da equipe do Jacó, que traduziu, trouxe algumas obras dessas. Existem outros que já vêm desde muito antigo, mas já tem algumas traduções também, que vocês encontram na internet. Então, agora na segunda aula, se o quiser mudar, nessa segunda aula, como eu disse, no primeiro, nós falamos sobre os precursores. E, como o nosso próprio estudo, o título já diz, nós somos, nós estudamos, nosso estudo é magnetismo e espiritismo. Então, nós fazemos aí todos esses conceitos da ligação, né, do magnetismo com o espiritismo. Então, por isso é importante, tanto é que quando vocês fazem a inscrição do estudo, existe um pré-requisito, é um pré-requisito até para pessoas trabalharem, não para estudar, muitas vezes nós permitimos que muitas vezes em pessoas de outras casas, nós permitimos até que ela estudasse, mas para ela trabalhar como magnetizador dentro da instituição, exige, e nós exigimos até que a pessoa tenha participado pelo menos um ano, estudado até o DEON, que é a mediunidade, porque faz parte do nosso tratamento, da quando você vai tratar com o magnetismo. Né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os caracteres da revelação espírita. Aí já, por isso que eu disse, já hoje nós vamos falar mais, e vários estudos, nós vamos comentar sobre isso, sobre essa ligação, a importância desses conhecimentos espíritas para trazendo para dentro do magnetismo. Né? Elementos gerais do universo, natureza e propriedade dos fluidos, perispírito, ação magnética, sensação no magnetismo espiritual humano. Aí já vamos falar um pouquinho mais sobre as classificações de passe, né? Do magnetismo, que é o passe espírita, qual é a psíquica, passe coletivo. E vamos também ter no finalzinho mais um exercício prático para dar continuidade àquele do exercício anterior. Então vamos lá. Hoje eu vou falando um pouquinho, depois a Sônia também vai comentar alguma coisa, falando sobre essas questões, ela vai também falar. Sônia, você queria fazer essa primeira parte aí, já que é a questão da doutrina espírita para nós? Posso ler, então. Então, a Sônia vai fazer essa. Então, boa tarde a todos. Então, caracteres da revelação espírita está lá no livro A Gênese, do Kardec, capítulo 1, o item 13. Então, ele diz que a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão, os espíritos dão. Instruções que ele, o espírita, né, estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as relações e aplicações. Né? Então, é importante saber, né, que a doutrina espírita é um pouco revelação, em parte revelação, mas em grande parte é o estudo sobre isso, porque não se pode aceitar qualquer tipo de revelação, então tudo tem que ser passado pelo crivo da razão, isso todos já sabem. Né? No item seguinte, o 14, Kardec diz, como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Né? Quer dizer, observa, né? E aí ele vai dizer ali para frente como é que funciona esse método experimental, né? Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis já conhecidas. Então, a pessoa observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz as consequências e busca as aplicações úteis. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo
é uma ciência de observação e não produto da imaginação, né? Para ficar, senão ficam achando que espiritismo é um misticismo, não é nada disso. É importante o magnetizador ter essas coisas bem claras, né? Porque existe até mesmo dentro do movimento espírita pessoas que pensam, às vezes, de uma forma um pouco equivocada. Então a gente faz questão de colocar esse embasamento, né, do Kardec, né? As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Então, é sempre assim, né? Acontece um fenômeno que você não sabe como é que é, você começa a observar para ver se dali você consegue entender que lei que está regendo aquele fenômeno, né? E é assim que se produziram todos os fenômenos, né? As leis do Espiritismo, né? Então, item 16, no mesmo livro A Gênese. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria o apoio e comprovação. Aí, lá para frente, no item 55, ele diz: um último caráter da revelação espírita a ressaltar nas condições mesmas em que ela se produz é que, apoiando-se em fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza, com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, que é o autor de todas as leis, físicas e morais, não é? Aqui só fazendo um comentário aqui para a gente fazer um link sobre o que eu falei dos precursores do estudo passado, a gente percebe claramente isso. Por exemplo, Mesmer colocou como ciência e observou e fez as colocações dele do magnetismo. Aí, cada um daqueles que foram estudando para frente, aqueles que acompanharam o estudo, olharam o estudo, vão perceber, foram observando, estudando e criando algumas, acrescentando, que por isso que ele fala, que é progressiva. Foram modificando, não diria, mas foram esclarecendo, né, algumas técnicas, alguns métodos. Ampliando, né? Ampliando, até chegar no Punho de Deus e chegou até nós hoje, com o Jacó, hoje que nós organizamos os M's e conversa, e sempre está assim, até, vamos colocar por nós mesmos. 10 anos atrás, quando nós começamos a estudar o magnetismo, lá naquela época, nós tínhamos uma visão, nós trabalhávamos de uma maneira. Hoje nós trabalhamos diferente porque nós fomos observando, colocando da maneira para facilitar, para atender as pessoas. Quer dizer, é uma ciência de observação progressiva, né? Tem que ser assim, tudo, né? Você não mudou nenhum princípio, continuamos falando dos princípios do fluido e do perispírito, dos tratamentos, mas só que a gente vai ampliando, vai observando e, opa, assim é melhor, aqui é melhor. E aprimorando. Exatamente. Aprimorando, esse seria o termo, é. Bem interessante isso, essas colocações. Vamos para o slide seguinte. Então, ainda continuando no mesmo item 55 do livro A Gênese, Kardec diz lá para frente: o Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas se lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Então, você vê que Kardec tinha preocupação, porque ele nasceu num país católico, né? E foi estudar num país protestante, que é a Suíça, né? Então, ele conhecia as duas religiões vigentes, né? E sabia que grande parte das pessoas estavam se afastando das religiões, naquele tempo, né? Como ele diz, havia o combate, o Espiritismo veio para combater o materialismo, né? Porque as pessoas viam, né, que as coisas que estavam ali, que a religião pregava, não tinha nada a ver com a realidade da vida, né? As questões, a ciência foi evoluindo, foi mostrando para as pessoas como é que era o mundo, os fenômenos, analisando tudo, e as religiões ficaram marcando passo naquilo ali, né? Dizendo que era o Sol que girava em torno da Terra, exemplo dessas coisas assim, né? E aí as pessoas foram vendo, bom, mas então se
eles acreditam nessas coisas, é tudo misticismo, não tem nada de verdade. E foram largando cada vez mais, além de outros fatores, né, que influenciaram, porque das imperfeições humanas mesmo, aqueles que professavam as religiões também tinham suas imperfeições, e assim, cada vez mais as pessoas foram se tornando materialistas. Então, a preocupação do Kardec era que o espiritismo não seguisse a mesma linha. Então, quando ficasse comprovado que a ciência comprovou alguma coisa, então teria que adotar, adaptar e compreender aquilo, né, à luz do espiritismo e ir absorvendo essas novas informações vindas tanto da ciência como as vindas do mundo espiritual também, né? Novas revelações, desde que passasse tudo pelo crivo da razão, teriam que ir sendo aos poucos absorvidas, né? Para que ela nunca ficasse desatualizada, né? O espiritismo nunca ficasse como estava acontecendo com as outras religiões, né? Então, além de achar que não devia chamar de religião, também tinha essa preocupação geral, né? Então, vamos agora para os elementos gerais do universo. Então, está lá no Livro dos Espíritos, item 27. Então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Kardec pergunta para os espíritos, né? E os espíritos respondem, sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela, né? O espírito não tem condição de agir diretamente na matéria grosseira. Então, para isso, existe essa matéria sutil, que é o fluido universal e seus componentes, né? Seus derivados, vamos dizer assim, para que o espírito possa, então, atuar através dessa matéria sutil, que são os fluidos. E aí, já voltando um pouquinho os precursores lá, Mesmer foi o primeiro que utilizou esse termo de fluido universal, né? Colocando a parte universal, que depois os espíritos colocaram, trouxeram, né? Como, não na conotação que o Kardec está colocando aqui, mas foi ele que começou a utilizar já lá, quando ele estudou o magnetismo, que existia um fluido universal. Já havia esse entendimento naquela época, já época dos Mesmer, 1700 e pouco. Claro que nem todos pensavam igual, mas sim, mas ele citou isso e colocou, inclusive, na obra dele, né, do Mesmer, do fluido cósmico universal. Exatamente. No tempo do Hahnemann também, que é mais ou menos entre o Kardec e o Mesmer, né, também é a mesma coisa. Que o Hahnemann é o pai da homeopatia, né? Também tinha essa noção. Então, continuando lá no Livro dos Espíritos, item, questão 27. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, né, classificar um fluido universal como elemento material, ele se distingue desse por propriedades especiais, né? Então, explicando que o fluido também é matéria, mas não é essa matéria grosseira que nós conhecemos, né? Se o fluido universal fosse positivamente matéria, a razão não haveria para que também o espírito não fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. É suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade de coisas das quais não conheceis senão uma pequena parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, você vê que esse fluido é o que dá a coesão, né? Então, a ciência hoje em dia sabe que existe a lei de atração, repulsão, força forte, força fraca lá dentro do átomo, né? Que a gente estuda nas escolas, né? Então, tudo isso existe graças ao fluido universal, né? Porque de onde vem essa força, né? Então, o fluido é que vai transmitir isso, que na verdade, como se sabe, fluido e tudo é produzido por Deus, né? O fluido é por onde vai se veicular o pensamento de Deus, né? Então, toda essa mentalização que Deus faz para que as coisas continuem sendo como a gente conhece aqui, né? Os átomos, as moléculas todas, digamos, coesas, né? Para formar algum tipo de objeto,
Então, através desse fluido, ela se mantém assim, porque é uma mentalização, na verdade, né? E a gente sabe, os espíritos criadores, né, os espíritos crísticos que são ligados a Deus, eles é que formam as coisas que estão no mundo e tal, tudo através dessa mentalização que é veiculada pelo fluido que está em tudo, né? Nós estamos mergulhados nesse fluido universal, né? Então, esse fluido universal será o que designamos pelo nome de eletricidade? Kardec pergunta, né? E os espíritos respondem. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, e o que chamais fluido elétrico ou fluido magnético são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente, né? Então, aí a figurinha para a gente gravar, né? Deus criou, então, o espírito e a matéria. A matéria, digamos, primitiva, ele criou a matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal. E dali, através da mentalização, vai se transformando, se modificando nos diversos derivados desse fluido cósmico universal. Então, está ali fluido elétrico, fluido magnético, o fluido espiritual, a matéria densa aqui nossa terrena e o próprio perispírito nosso também. Tudo vem do mesmo fluido cósmico universal, né? Só que tem níveis diferentes de, vamos chamar assim, condensação, né? Vamos dizer, e aí vai ficando mais densa até a matéria terrena e mais sutil, que é o nível do fluido magnético, né? Que depois, não lembro em qual parte, o Kardec comenta que os espíritos explicam para ele, né? Que o fluido mais próximo ao fluido cósmico universal é o fluido magnético, tá? Mais puro, né? Digamos assim. Então, natureza e propriedade dos fluidos, lá ainda na obra A Gênese, no capítulo 14, que trata dos fluidos, né? Então, lá no item 4, Kardec diz: os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Alguns há, pertencentes ao meio a tal ponto diverso do nosso, que deles só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas, mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. É claro, né? A gente só pode ter ideia daquilo que a gente conhece, né? Então, aí para explicar, né? E continua. Mas, entre tais fluidos, há os tão intimamente ligados à vida corporal, que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Em falta de observação direta, seus efeitos podem observar-se como se observam os efeitos do fluido do ímã, fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimentos de alguma precisão. Né? Então, ele explicando que não é preciso você ver, sentir, palpar alguma, alguma coisa para você ter ideia que aquilo existe. Né? Então, como existe a questão do ímã, que alguma coisa está atraindo, então, obviamente, se você faz o magnetismo e percebe essa ação, através dessa ação você sabe que está tendo um fluido que é a causa de tudo aquilo, né? Então, Kardec continua, é essencial esse estudo, porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se conseguem explicar unicamente com as leis da matéria. Então, aí, nós recomendamos aí que vocês leiam esse capítulo 14 da Gênesis, né, que fala dos fluidos ali, estudem, né? Porque é importante vocês dominarem bem essa questão, porque, infelizmente, existe algumas linhas de estudiosos que querem tirar o fluido, né? Quer dizer que a questão de fluido não existe, né, entra quando você vai alguma linha de magnetizadores que não são espíritas, alguns vêm com alguns conceitos assim. Então é importante saber do que nós estamos falando. Nós estamos falando em cima do que os espíritos colocaram para Kardec, que está lá na Gênese. Né? Nós estamos fazendo questões aqui, defendemos essa questão de fluido, porque nós sabemos como que isso atua, em cima dessas fundamentações. Né? É importante que vocês ficarem bem cientes disso. Que nós somos fluidistas, né? Nós trabalhamos com fluidos.
porque até continuando esse ponto que o Pereira estava comentando, algumas pessoas acham que é só uma indução, né? Mas só que isso não, se fosse isso, não explicaria uma série de fenômenos que acontecem, né? Porque a gente sabe que às vezes magnetiza pessoas que estão à distância e nem sabem que estava ali acontecendo alguma coisa e acaba sentindo o efeito. Então, como? Se ela não estava ligada pelo pensamento, se ela não recebeu nenhuma indução, como é que ela sofreu a ação? Né? Então, obviamente, tem várias coisas que comprovam, né, que realmente existe um fluido que leva o teu pensamento, claro, leva tudo aquilo que você quer transmitir, né? Vamos continuar. O perispírito, ou corpo fluídico, agora já é o item 7. Né? Então, o perispírito, ou o corpo fluídico dos espíritos, né, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido, condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas, né? Para dizer que, claro, o perispírito é um corpo também, mas ele é muito mais sutil do que o corpo físico, né? Então, o corpo perispiritual e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estágios diferentes. Né? Acho que é bem explicadinho pelo Kardec, né? Aí já no item 12 do mesmo capítulo, Kardec diz, assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Porque, claro, foi criado pelo mesmo ser, né, que é Deus, então tem uma unidade, né? Desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Kardec pergunta lá na questão 427 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem: fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então, esse é importante. Ó. O que é o fluido magnético? É o fluido vital. Então, quando você fala em fluido magnético, é a mesma coisa que estivesse falando fluido vital, que, para a gente compreender, eles chamam de eletricidade animalizada. Então, voltando lá para Gênesis, no mesmo capítulo 14, aí, agora no item 14. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Quer dizer, não precisa usar as mãos, né? Tudo pelo pensamento e pela vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades, como um químico muda a dos gases e de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. E continua ainda no mesmo item. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. Outras são produto de um pensamento inconsciente. Então, veja só a importância. Basta que o espírito pense uma coisa para que essa se produza, como basta que modele uma área para que essa repercuta na atmosfera. Né? Assim, imagina uma música, né? Uma música assim, aquela música vai repercutindo na atmosfera. Tá? Então, só voltando ali um pouquinho ainda, comentar. A gente bate bastante nisso no estudo da mediunidade, né? Por isso que esse é um dos pontos, né, que a gente faz questão, porque a gente sabe que a gente plasma em torno de nós tudo aquilo que a gente está pensando, né? Às vezes mesmo subconscientemente, né? Não precisa ser consciente, como diz ali. Às vezes é produto de um pensamento inconsciente. Então você acha, nada tá certo, quer dizer, não é uma coisa assim que você esteja querendo pensar naquilo, mas é um pensamento recorrente que está no teu subconsciente que você vai
aí vai plasmando. Ou então raiva de uma pessoa, ou mágoa porque te fizeram alguma coisa, fica remoendo aquilo, você vai plasmando coisas em torno de você, e isso, a gente sabe, fica parado ali quando ele é mantido por esse pensamento subconsciente e acaba sendo absorvido pelo corpo físico, né? E acaba levando a doenças. Porque aí existe, assim, às vezes nós esquecemos sempre que nós somos espíritos que reencarnados num corpo físico, mas somos espíritos, estamos naquela mesma propriedade que ele fala dos espíritos. Quando nós dormimos ou quando nós pensamos, nós estamos agindo no mundo espiritual, né? Então as propriedades são as mesmas, né? É que a Sônia falou. Porque senão a pessoa, não, ele está falando ali sobre os espíritos. Mas nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Exato. Porque existe uma confusão aí. Às vezes as pessoas não raciocinam dessa maneira, né? Então nós temos que pensar sempre assim. Poxa, então, mas ele está falando para os espíritos, mas nós temos a nossa limitação no corpo físico, mas nós somos espíritos. Sim. E uma das comprovações é essa questão da doença, né? E ao contrário, se você está sempre pensando coisas positivas, você tem uma recuperação melhor, até de problemas externos que você tenha sofrido, um acidente, alguma coisa assim, você vai se recuperar muito mais rápido, porque você tem energias positivas, curadoras, digamos assim, que fazem parte dessa nossa capacidade como espírito de plasmar as coisas, né? Modificar as moléculas, como depois a gente vai vendo para frente, que o Kardec vai explicando. Então, só falando um pouquinho, já que a senhora colocou assim, a importância, que ele fala ali que o espírito, através da vontade, ele modela. Então, nós, como espíritos magnetizadores, é importante nosso pensamento, a nossa vontade, direcionando esse fluido para aquela pessoa que estão atendendo. Já dando uma jogadinha para nós, vamos falar muito isso aí para frente, mas é bem nesse sentido, né? Então, aí os espíritos utilizam nossos fluidos, os benfeitores, manipulam para melhor alcançar aquela pessoa de acordo com a nossa sintonia, né? Então, por isso a importância já daquela vontade firme, né? Da vontade direcionada, de conhecimento, que ele colocou na primeira parte lá, né? Você conhecer o que está fazendo, né? Você entender isso, né? Senão, como é que você vai ajudar uma pessoa, né? Então, é bem interessante isso, já vai engravando esses conceitos, né? Então, o item seguinte, item 15, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. E a gente sabe, né? Diversas frequências estão se cruzando e não uma não interfere com a outra, né? Há mais, ele diz. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como no espelho, que foi aquilo que eu falei em relação às doenças, né? Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Né? Quer dizer, um outro espírito pode olhar para nós e saber o que a gente está pensando, ou qual é o nosso pensamento recorrente, digamos assim, né? Então, as nossas falhas, nossas fraquezas, eles vão percebendo porque é aquilo que a gente está sempre mentalizando no subconsciente. Né? E assim também, vamos plasmar, como Pereira disse, né? Vamos plasmar para ajudar as outras pessoas. Né? Aí no item 16. Antigamente a pessoa dizia assim, diga com quem anda que eu direi quem você é, né? Hoje é o contrário, viu? Diga o que você pensa que eu direi quem anda com você, né? Porque de acordo com o que você está pensando, é que você está atraindo. Né? Então você vê a importância, né? Não é o que você... O importante é o que você está pensando, né? O pensamento... Você vê a importância do bem pensar, né? Saber pensar, controlar os pensamentos. Né? Olha. Não só atraindo, como plasmando em torno de você mesmo. Então, é isso que é importante. Você vê como o fluido é uma espécie de matéria, é uma matéria, só que é mais sutil. Então, você realmente torna concreto aquilo. É uma questão física, né? Funciona como as leis físicas. Ele fica ali e é absorvido pelo corpo. Né? Então, você vê que não é uma coisa mística, não. São leis mesmo que funcionam como as leis da física, né? Então, a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequência de uma importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante em que esses fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento pode modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados de qualidades boas ou más dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirado.
né? Só para a gente fazer uma correlação, né? Ele está dizendo, se você coloca alguma coisa, um odor forte ali no ambiente, então aquele miasma deletério, como ele chama, vai corromper o ar todo em volta, vai ficar com aquele odor ruim, né? E assim, a mesma coisa em relação ao teu pensamento. Você vai irradiando aquela, aqueles fluidos corrompidos, né? Então, veja que se você vai doar o teu fluido, né? Teu fluido magnético para alguém, junto vai levar essas qualidades que você tem, né? Então, a importância de você cuidar de você mesmo, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, para que aquele fluido que você vai doar seja o melhor possível, né? Você não vai carregar tudo. Você está irritado e vai aplicar passe em alguém, vai passar essa irritação para aquela pessoa, né? Então, veja a responsabilidade, né? Então, vamos ver o próximo. Item 17. Os fluidos não têm denominações especiais, são designados por suas propriedades, seus efeitos, seu tipo original. Sob o aspecto moral, carregam a marca de sentimentos do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, do egoísmo, da violência, da hipocrisia, ou da bondade, da benevolência, do amor, da caridade, da doçura. Sob o aspecto físico, então, quer dizer, você vai sentir, né? Como que você vai sentir esses fluidos assim, né? São excitantes, ou calmantes, ou são penetrantes, ou são adstringentes, ou são irritantes, ou são dulcificantes, suporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, eliminadores, etc. Quer dizer que aí a gente pode ver que nenhuma pessoa tem os fluidos exatamente iguais a da outra, né? E nós vamos ver bem lá para frente como às vezes você não consegue ajudar todos os tipos de doença, né? Porque existe uma diferença do teu fluido com o outro magnetizador, né? Então, embora você estude e tal, mas você vai ter um fluido sempre um pouco diferente dos outros magnetizadores, né? Tornam-se força de transmissão ou de repulsão, etc. Vamos ver o próximo. Item 18. Sendo apenas espíritos encarnados, então aí ele vai fazer essa correlação que o Pereira tinha falado, né? O Kardec falando agora. Os homens têm uma parcela da vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto da vida corporal. Primeiramente, durante o sono e muitas vezes no estado de vigília. O espírito encarnado conserva, com as qualidades que lhe são próprias, o seu perispírito, que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu redor e o envolve como que de uma atmosfera fluídica. Então, quem fez o estudo da mediunidade já tem essa noção, né? Porque algumas pessoas pensam que o espírito está dentro da gente. Não, ele se irradia, né? Ele é maior do que o nosso corpo físico, né? Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados, né? Porque se você se expande e o outro encarnado tem uma certa expansão, mínima que seja, sempre tem, você vai, através do teu perispírito, entrar em contato com o perispírito do outro encarnado, né? E aí você vai poder sentir as coisas dele, desde que você tenha essa capacidade que nós vamos ver mais para frente. Né? Item 18. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados, né? Que é aquilo que o Pereira disse. E se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias. E conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Desde que esses se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser, e que recebe de modo direto e permanente a impressão dos seus pensamentos, há de ainda mais guardar as de suas qualidades boas ou más, né? Então, claro, se alguém pode interferir no teu perispírito, muito mais você, né? Você como espírito está interferindo constantemente sobre o teu perispírito, sobre essas irradiações do teu perispírito, né? Através do quê? Do pensamentos que você está sempre como é que se fala? Remoendo, né, aqueles pensamentos, né, se forem negativos, né. Se forem bons, ele vai estar sempre irradiando
uma energia boa, né? Então, os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento desses, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Então, é aquilo, você sempre acha que a culpa é do espírito que estão te atrapalhando, né? Mas, na verdade, às vezes é você mesmo que está criando energias negativas à tua volta. No item 18, sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto, por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com ele se confunde. Quer dizer, quanto mais se expande, quanto mais a pessoa tem essa capacidade de expansão, mais ela vai entrar em contato com os fluidos do ambiente, né, até uma distância maior, e que é o que acontece em relação aos médiuns, né, que geralmente têm maior capacidade de expansão, e aí com mais facilidade eles entram em contato com os fluidos ambientes, que se não forem bons, ele joga, vai sentir, né, vai passar mal, etc. E assim, também, como nós vamos ver, através de tudo se desenvolve, né? Mesmo que a pessoa não tenha uma mediunidade ostensiva, mas ela, à medida que ela vai se dedicando a esses trabalhos, assim, de ajuda e tal, ela vai aprendendo a se expandir mais, vai, né, se desenvolvendo conscientemente, assim, expandindo mais, vai se tornando mais sensível a esse tipo de percepção, né? Não que ela precise absorver, isso a gente sabe, né, do estudo da mediunidade, que você percebe, mas você não precisa absorver, você pode, sendo ruim, você rejeita, né? Então, vamos continuar. Ainda no item 18. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, esse, seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa, foi o que a gente falou, né? Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades, né? Então, é isso que a gente falou. Seja por pensamentos do nosso próprio, nós como espíritos, que estamos plasmando em torno de nós fluidos que vão ficando negativos e a gente vai absorver para o corpo físico, causando doenças, como pela presença de espíritos, que também só é permitido se você tiver uma sintonia, né? Que espíritos que possam ficar sempre junto de você, irradiando esses fluidos negativos e aí provocando alguma enfermidade também, eventualmente, né? Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. Aí é importante a gente colocar aí, porque senão dá a impressão assim, que mesmo que eu seja com espírito, que eu encarnado aqui, eu estudo, tenho um padrão vibratório, vamos dizer assim, mediano, eu vou ser sempre sujeito a, a interferência ou atrair esses miasmas para o meu corpo físico. É bem interessante isso, porque, ora, a primeira propriedade, você também emana os seus fluidos, então você sentir o fluido é natural, você sentiu aquele fluido denso, sentiu que ali, aquele ambiente, eu sempre comento isso, inclusive quando você chega no ambiente, você percebeu que aquele local está impregnado de fluidos devido a pensamentos ou sentimentos ou presenças espirituais negativas, mas você não precisa puxar tudo para você. Você sentiu. E como que você consegue? Você vai, pelo contrário, irradiar os teus fluidos positivos, por isso que é importante que nós falamos do pensamento, da oração, né? E quando você começa a fazer isso, você percebe, sente, aí sim o teu fluido está influenciando o outro. Seja um espírito ou seja um encarnado. É importante entender isso, porque senão vai entender, ah, não, mas eu cheguei lá. Claro, eu sempre brinco com as pessoas, se a pessoa chegou lá no ambiente e ela sentiu esse fluido denso daquela pessoa, primeira coisa que a pessoa fala que é um erro. Nossa, como é que essa pessoa está carregada? Pronto, ela trouxe tudo para ela o fluido, porque ela julgou, ela entrou em sintonia. Ao contrário, se ela percebeu, sentiu, dá um desconforto, mas, puxa vida, Deus, queridos amigos espirituais, está aí o irmão que precisa de ajuda. Envolva eles com fluidos, né?
Quer dizer, você vai emitir teu pensamento, teus fluidos, para harmonizar ela. Não ao contrário, né? Se você julgou, colocou, você atraiu para você, aí você vai passar mal. Nossa, mas não suporta aquela pessoa. Puxa, você bateu lá sem dúvida, você traz tudo para você, porque é o conceito do pensamento que nós falamos agora há pouco. Lembra que nós estávamos estudando ali? Da maneira. Então, isso não é nada caridoso. Eu sempre brinco com isso, porque é muito comum as pessoas, às vezes, começam a desenvolver a mediunidade, ou a dupla vista, ou a vidência aí, que alguns têm, né? Que é do tato magnético, a pessoa, a primeira coisa que ela percebe com a pessoa. Eu até tinha algumas pessoas que agiam assim, e ela via a pessoa e chegava correndo para mim. Nossa, mas fulano está carregado, tá? Tá, mas o que você fez? Não, mas por que você não orou por ela, né? A caridade está nesse sentido, né? Você desenvolver com o teu fluido. Vai sentir, claro, mas você não vai se virar como uma esponja. Você não vai puxar para você. Você vai doar o teu, né? Por isso a importância, que foi falado ali antes, de você ter bons pensamentos, ter que estudar, ter que, né, ser caridoso, vontade firme, a vontade firme de ajudar. Então, a importância disso. Né? Só já falando isso, porque eu sei que é muito comum esse tipo de comportamento, quando está falando de fluido, e o texto coloca, você não dá a impressão que se chegou lá, você vai sair carregado e foi culpa do fluido que estava lá. Não, foi culpa da tua invigilância, que você não tinha condições. Você sentir, repetindo sempre, é bom repetir isso, você sentir é um processo natural. Sentiu, putz, não absorva para você, faz o contrário, inverta. É outra fase. Vamos continuar, senão a gente não dá conta de terminar 1h30 hoje. Aí o Kardec comenta, né? Então, assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco de radiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de fluidos fluídicos, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual, como num coro musical cada um percebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Mas, do mesmo modo que há radiações sonoras, harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou dissonantes. Se o conjunto é harmonioso, agradável é a impressão. Penosa, a impressão se aquele, né, se o conjunto é discordante. Ora, para isso não se faz mistério que o pensamento se exteriorize por palavras. Quer ele se externe, quer não, a radiação existe sempre. Então, vamos continuar. Tal a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada de pensamentos bons e benévolos. Envolve-a uma como salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade. Sai-se reconfortado dali, porque impregnado de salutares eflúvios fluídicos. Basta, porém, que se ele misture alguns pensamentos maus para produzir o efeito de uma corrente de ar gelado no meio técnico, ou de uma nota desafinada no concerto. Desse modo, também se explica a ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática, onde malévolos pensamentos provocam correntes de ar nauseantes. Isso aí a gente já não precisa comentar, porque já falamos ali bastante, né? O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que age sobre o moral. Olha que interessante que ele fala. Fato esse, que só o Espiritismo podia tornar compreensível. Né? Então, o pensamento cria mesmo alguma coisa como se agisse sobre você, né? O impacto que dá, né? O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode abrir novas forças morais, podendo-se dizer que em tais reuniões ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera, por meio dos alimentos, as perdas do corpo material. É que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona a perda real de fluidos espirituais. Olha o que ele diz. Né? Então, nosso espírito irradia alguma coisa do seu próprio fluido, né? E, consequentemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os fluidos que recebe do exterior. E aí a gente vai ver, quando estudarmos lá os centros de força, que até o Kardec ali estava falando que é como se absorvesse através de poros do perispírito, talvez esses poros, né, tenham a ver com os centros de força que nós vamos estudar, né, que são como se fossem poros mesmo, que aí permitem que você absorva as energias externas, né, ou
irradia através deles, né? Quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos separadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. E é mesmo, né? Então, a palavra é muito importante, né? Ela carrega o teu magnetismo, né? O teu olhar também, né? Tudo isso são formas de você projetar o teu magnetismo. Vamos continuar. Aí, na Revista Espírita, de agosto de 1863, falando sobre o perispírito. O magnetismo foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual, fonte de todos os fenômenos espíritas. O sonambulismo foi a primeira manifestação do isolamento da alma. Porque, então, você veja, o Kardec, a gente, acho que já o Pereira deve ter comentado, quando ele começou a se interessar pelos fenômenos do espiritismo, das mesas girantes e tal, ele já era estudioso do magnetismo há 35 anos, né? Estudou, inclusive, com o Barão de Potê e tudo, né? E praticava. Até alguns achavam um tempo que ele era médico, porque ele tratava, né? Mas não, é porque ele era um magnetizador. Então, ele tinha todo esse conhecimento do magnetismo. E aí ele trouxe tudo isso para dentro do espiritismo, né? E os próprios espíritos também deram muitas informações a respeito disso, né? Então, nós vamos ver depois, várias vezes, nós vamos falar sobre isso, né? Que através do magnetismo, tratando como eles tratavam com muito fluido concentrado, né? Os pacientes naquele tempo. Então, quem tinha, assim, facilidade de entrar em sonambulismo, aquele paciente que tinha essa facilidade, ele já entrava no estado de sonambulismo, e aí ele se emancipava, né? Saía do corpo e começava a falar, através da boca física, né? Mas falando que estava fora, que estava vendo isso e aquilo. Então, é isso que o Kardec está dizendo, foi a primeira manifestação de isolamento da alma, né? Então, ali, através desse fenômeno, que foi graças ao magnetismo, é que pôde-se estudar a alma fora do corpo físico, né? Aí o Jacó, no livro O Magnetismo Humano, ele comenta: como aprofundar pesquisas e estudos sobre o perispírito se nos afastarmos desse primeiro passo, que é o magnetismo? E como deixar de exercer as experiências com o sonambulismo, se sem elas não conseguiremos estudar a alma de forma isolada, a fim de entender as extensões e capacidades reais que seguem misteriosas? E isso é uma falha do movimento espírita atual, né? Que põe para baixo do tapete o capítulo 8 inteiro do Livro dos Espíritos, que trata de emancipação da alma, e aí a gente perde de estudar e pesquisar e conhecer melhor a alma e todos os seus atributos, né? E é isso que faz falta, digamos assim, para a gente continuar nesse estudo do magnetismo humano, né? Mas que, se Deus quiser, vamos daqui para frente cada vez poder estudar mais, né? Ainda no livro A Gênese, né, capítulo 1, item 40, Kardec diz: o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo, por se prenderem à espiritualidade. Né? Então, eu penso assim que até a ciência chegar a estudar isso, vai demorar um certo tempo, porque a ciência tem lá aqueles critérios rígidos de comprovação e tal, né? Que mesmo alguns cientistas que procuram estudar a alma, não tem como eles usarem os mesmos requisitos, né? Porque como é que você vai usar para uma matéria sutil os mesmos pré-requisitos de uma matéria densa, né? São outras regras, né? Digamos assim, para qualquer tipo de comprovação. Então, eu penso que ao espiritismo caberia prosseguir nessas experiências, né? Para que pudesse avançar, né? Nesse entendimento todo, né? Infelizmente, a gente vê que, às vezes, grupos de outros países que não são espíritas, né? São ligados a algum outro tipo de espiritualidade, não conseguem fazer pesquisas, né? Mais avançadas do que nós aqui, através do espiritismo, né? É uma pena, mas quem sabe, né?
Nós temos esperança assim, que à medida que a gente vai estudando, mais pessoas vão entendendo o magnetismo e a importância de tudo isso, né? A gente possa fazer também, né? Prosseguir, nem que seja a próxima geração, para esses estudos, assim, né? Aprofundando mais o conhecimento da alma, né? Então, vamos para o próximo slide. O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo sob o nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangível, né? Sabe-se hoje que esse invólucro é inseparável da alma, que é a essência divina, né? A alma aqui no sentido do espírito propriamente dito, né? Forma um dos elementos constitutivos do ser humano. É o veículo da transmissão do pensamento e, durante a vida do corpo, serve de laço entre o espírito e a matéria. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa multidão de afecções que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia. E a gente vai ver depois, na sequência dos estudos, lá mais para frente, principalmente no segundo semestre, a importância de tudo isso, né? Ainda no mesmo livro. O espírito encarnado conserva, com as qualidades que lhe são próprias, seu perispírito, que, como você sabe, não fica circunscrito no corpo. Isso aí a gente já viu, né? Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha papel preponderante no organismo. Então, pela sua expansão, com isso nós já vimos, né? Acho que eu repeti isso aí. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos. Esse aí já foi lá, isso nós já vimos. Sendo o perispírito desencarnado de natureza idêntica, isso aí também nós já vimos nessa parte. Se são permanentes e enérgicos, já foi. Daí, o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos justamente pela falta de conhecimento da lei que os rege também, a gente já viu esse pedaço. Tais são, entre outros, já vimos, né? Não, daí ele continua assim, tais são, entre outros, o fenômeno da dupla vista, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos, da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões, possessões, etc. Daí, a ação magnética agora é outro item, né? Nós vamos ver, tá também no livro A Gênese, capítulo 14, item 33, que aqui é mais específico agora aquilo é mais um embasamento geral, né? Agora vamos mais direto para a questão da ação magnética. Então, a ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido, né? E lembrando que esse fluido magnético é o fluido vital, né? Tá? Então, é o que se faz no magnetismo, né? Então, é o fluido magnetizador que vai agir sobre o perispírito do paciente, vamos dizer assim, né? Então, vai depender só do magnetizador, tá? Ele propriamente dito. Vamos ver o segundo tipo. Então, está ali o magnetizador, né? Segundo tipo, pelo fluido dos espíritos. Então, aí, quando é um passe aplicado só pelos espíritos. Então, está ali na figurinha, está o encarnado sentado e um espírito aplicando passe nele, né? Isso a gente sabe, ocorre às vezes durante as palestras, ou mesmo você em casa, está concentrado, está fazendo uma oração, você pode estar recebendo a influência direta de um espírito, né? Então, o fluido dos espíritos atuam diretamente, sem intermediários, sobre o encarnado, seja para o curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, né? Então, vê que esse sono sonambúlico também pode ser produzido diretamente por um espírito. Isso acontece muitas vezes no trabalho mediúnico, né? Os são concentrados e o espírito projeta os seus fluidos ali para que ajudar esse médium ali, no caso, né, a sair do corpo, né, que seria o desdobramento ou emancipação da alma. E aí também tem uma questão assim que tem alguns equívocos, que por falta de estudar realmente o tema do movimento espírita,
que eles falam naquele passe que vai na câmara de passe lá, ele fala que é um passe espiritual. É um equívoco, porque ele pode ser considerado um passe misto, mas jamais que ele vai falar na próxima ali, mas o passe espiritual, às vezes as pessoas criticam quando nós falavam que ia fazer um passe coletivo, e as próprias pessoas que participam, que vai na casa, né, que achava que não tinha, não, porque você não tinha finalidade. Aquilo lá sim é um passe espiritual, porque nós estamos entrando em vibração e os próprios espíritos, né, aquele coletivo que fala, olha, agora os espíritos estão se aproximando dentro do salão lá, né? Que acontece muito comum. Aí sim, a ação dos espíritos diretamente no encarnado, sem interferência de encarnado. Se houve a interferência de uma pessoa, um passista lá, já não é mais passe espiritual. Daí vamos ver em seguida, né? Então, esse é o chamado magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Então, lembrar que também existe o magnetismo espiritual. Um é o magnetismo humano, o outro é o magnetismo espiritual, né? Claro que se for um espírito obsessor, estiver irradiando em cima de você, aí você vai receber energias ruins, né? Como ele diz ali, vai depender de que espírito é esse que está fazendo isso, né? Então, vamos para o slide seguinte. Aí vem o magnetismo misto. Então, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, né? Depois ele vai explicar lá para frente, né? Que pode ser um magnetizador comum mesmo, né? Mas que os espíritos ajudam porque tem interesse em ajudar aquele paciente ou tem interesse em ajudar o próprio magnetizador, né? Então, o magnetizador serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, né? Então, ou também chamado semi-espiritual ou humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que ele não tem, porque se for um espírito mais elevado, ele vai ter qualidades morais, né, mais dosificantes, mais, né, harmoniosas e vai passar esses fluidos que às vezes o magnetizador encarnado não tem. Em tais circunstâncias, o concurso de espíritos é a miúde espontâneo, né, geralmente espontâneo. Porém, é mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. Então, geralmente é espontâneo por quê? Porque em torno de nós, como diz Kardec, pululam, né, os espíritos. Então, se você quer fazer o bem, sempre vai ter uma quantidade de espíritos nos ajudando a fazer o bem. Se a gente quer fazer o mal, é a mesma coisa, né? Também sempre vai ter quem ajude. A Franciele quer fazer uma pergunta. Safana. É rapidinho, Sônia. Agora há pouco você estava falando que se a gente for fazer dar um passe magnético e o nosso fluido não conseguir solucionar determinada doença, não poderia entrar esse passe misto, entrar com o fluido do espírito, no caso, para solucionar o que o meu fluido não soluciona? Sim, pode. Até certo ponto, pode. Que isso aí é um pouquinho mais complexo, nós vamos detalhar bem isso para o futuro, nas qualidades fluídicas. Né? É mais uma característica do magnetismo mesmo, de cada fluido. Mas é bom entender que se nós somos magnetizadores espíritas, estamos dentro da casa espírita, a gente faz uma oração antes de começar o passe, nós estamos fazendo o quê? Entrando em sintonia com os benfeitores espirituais, e eles estão atuando de acordo com a necessidade lá daquele paciente, do magnetizador, como ele coloca ali, né, da evocação do magnetizador, ou ele pode ser sem nem pensar nisso, agindo. Mas a questão fluídica específica para determinadas doenças do fluido vital. Vital. Que nós vamos estudar para frente. Mas sim, quando os espíritos querem ajudar aquela pessoa, eles podem dar até certo ponto uma certa podem modificar até um certo ponto. Mas tem outras questões que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, para responder melhor essa pergunta para você. Senão não começa a adiantar muito. Não vamos dar spoiler, Tá bom, obrigada. Então vamos para o próximo slide. O passe dito espírita, aplicado dentro das câmaras de passe e nas casas espíritas, é considerado misto. Porém, a parcela de magnetismo humano utilizado varia conforme o aplicador de passes e conforme as condições em que se encontra no momento do passe, né? Porque a gente sabe que às vezes tem alguns que vão aplicar passe, mas acabam não se concentrando, ficam pensando em casa, ou fica... então, ele não está resolvendo muita coisa, né? Não está doando com a vontade que ele precisa doar, né? Que depois nós vamos aprender a importância disso. Né? Então, se você já trabalhou numa câmara de passe, né? Agora pode ficar pensando, mas será que que tipo de
magnetismo é esse que passava por mim? É o meu magnetismo que eu estava doando ou é mais um magnetismo espiritual, né? Então, para ter a noção, porque se a pessoa, como eu falei, está distraída, está só com as mãos ali, na verdade, quem mais está aplicando o passe é o espírito, né? Agora, ele pode ter condições de doar do seu próprio magnetismo. Então, como que nós vamos saber se quando a gente está na câmara de passe a gente aplicava mais magnetismo espiritual ou humano? Então, vamos ver o próximo slide. Aí, a gente pode prestar atenção, né? Então, nessas sensações no magnetismo, quando você está aplicando, né? Então, quando é magnetismo espiritual, o aplicador de passe sente leve e agradável roçar no alto da cabeça, com uma suave brisa. Em seguida, percebe uma circulação, sutil vibração, uma sensação do efazejo lhe invadir o corpo, especialmente na cabeça, do tronco até os braços, saindo pelas mãos em direção ao paciente. Ao final do passe, não tem fadiga nem irritação, não sente nada, está tudo bem, porque ele foi só quase que um veículo do magnetismo espiritual. E aí que fica de algumas pessoas reclamam às vezes aqui. Eu fiquei passei tanto mal. Peraí, se você está na sintonia perfeita e a predominância, porque ele está falando mais da predominância do fluido, né? Se era espiritual, não tem como você sentir mal depois, né? Ele deixa bem claro nesse sentido. Para o passista, né? Passista, É que daí não era, né? É por isso que é importante estudar, né? Então, aí quando que é o magnetismo humano? Então, sinais claros de usinagem magnética em seus campos orgânicos e espirituais. Então, você sente doar por alguma região do corpo, né? Geralmente é pelo estômago ali, na região gástrica, né? Que é o centro de força gástrica, como nós vamos ver nas próximas aulas. Mas pode ser pelo cardíaco, pode ser por outros centros de força, né? Então, esse é um dos sinais, se você prestar atenção, você pode perceber que existe isso, né? Uma alteração dessa região ali onde fica o centro de força. Ao se estabelecer a relação fluídica, os centros vitais entram em esforço de produção fluídica, né? Então, basta você se dispor a doar, né? E já há essa reação do nosso corpo produzindo, né? Mais fluidos, né? Como geralmente o centro gástrico é o mais ativo, o mais comum são as sensações na região do estômago. Então, as mais comuns seriam sensação de que o estômago está funilando em direção ao centro do corpo, né? Assim, sentindo... são formas de dizer como é que poderia, né, descrever essa sensação, né? Como se tivesse entrando alguma coisa, uma pressão no estômago, outros sentem uma espécie de uma dor fina no estômago, como se estivesse sendo penetrado por um fino punhal, outros sentem o alto do estômago estufando, como se fosse explodir, ou então sentem gases subindo pelo esôfago, quando é muita doação, né, de fluido vital, às vezes sente como se fosse gases subindo mesmo, né, com vontade de arrotar, com azia e tal. Mas, na verdade, é o fluido, né, que está se expandindo ali. Impressão de ter uma turbina girando cada vez mais rápido no estômago, até com som. Às vezes, alguns relatam que escutam assim, né, como se tivesse um motorzinho ali, né? Mas aí são sensações individuais, não quer dizer que obrigatoriamente você vai ter isso, né? Vamos ver o próximo que continua. Outras sensações: palpitação forte, arritmia, né? Quer dizer, o coração começa a bater meio descompassado, olhos ardendo, coçando, lacrimejando, ardor na garganta, com pigarros. Aí geralmente é porque a pessoa está doando aqui pelo outro centro de força, né? Sudorese inesperada e profusa, dor no fígado, no baço, como se tivesse corrido muito, que começa a doer aqui do lado, incômodo, coceira entre os olhos, bocejos seguidos após um tempo de fadiga, sensação de giro, excitação na região genital, quando faz a doação através do centro de força genital, né? Então, são algumas das possibilidades, assim, que a pessoa possa sentir quando ela doa bastante, tem bastante magnetismo para doar. Isso é importante, assim, que eu sei que tem bastante pessoas aqui que estão nos grupos mediúnicos. É interessante você saber essa decisão, porque às vezes eu sinto assim, aí o comentário de outras pessoas também, até quando você está dando o passe, você tem essa sensação, quando você está dando, você começou a sentir alguma sensação, é que você está doando muita energia, você que está, o teu magnetismo que está preponderando ali, né?
Aí é aquela questão da vontade de se impregnar. Quando você começa a sentir que o negócio fica muito sutil, aquela energia, que ele falou na primeira sensação lá, é que os espíritos, né, que é o fluido espiritual que está predominando, né? Então você consegue perceber essa diferença. Desde que tem que prestar Não, atenção, sim, né? claro, né? Com a prática, com o tempo, você vai conseguindo identificar, né? Fala, poxa, agora é eu que estou doando. Aí que cabe ao teu pensamento, a tua vontade de você direcionar. E a outras vezes, quando você percebe que está muito sutil, quando tá, eu sei bem a diferença até na hora de que está na hora de eu parar, por exemplo, que você falou agora, está os fluidos sutis, né? Você está dispersando, fazendo alguma coisa assim, você percebe essa diferença. Isso, com o tempo, cada um vai aprendendo a distinguir isso, né? Então, você percebe que chegou perto, começa a sentir alguma alteração em algum centro de força. Opa, estou usinando. Magneticamente falando. Vamos continuar no teu slide. Então, o passe espírita, né? O passe aplicado na câmara de passe da casa espírita é realizado com a posição de mãos apenas aqui no coronário, dura em média 1 minuto e é considerado misto, como a gente já viu, né? Sem noções de magnetismo e de técnicas adequadas e com um tempo muito curto, né? O aplicador de passe deixa todo o trabalho por conta dos espíritos, mesmo que perceba algo em relação ao paciente ou sinta vontade de direcionar os fluidos a alguma outra região do corpo desse paciente, né? A pessoa senta ali na frente, às vezes você nem conhece a pessoa, né? E tá no escurinho, às vezes nem reconhece, né? Mas aí, como você tá ali se dispondo a ajudar, né? A hora que põe as mãos, você vai entrar em contato com o perispírito daquela pessoa, né? Tem o perispírito e o perispírito daquela pessoa, né? Que normalmente os dois se concentram ali, nesse momento, né? No escurinho e tal. Então, mais facilmente você começa a perceber a situação. Então, quem tem já um pouco dessa dupla vista, que nós vamos estudar depois, às vezes tem a vontade de fazer algum outro movimento, ou doar, sente que precisa doar, por exemplo, na região do coração, ou do abdômen, e não pode fazer nada, né? Porque ali a orientação é só ficar com a mão parada em cima da cabeça, acima da cabeça. Então, é orientado para que essa única atenção seja manter a ligação vibratória com os espíritos elevados através da prece e retirar as mãos ao final desse tempo estipulado, que é em torno de 1 minuto. Vamos prosseguir. Se o aplicador de passe for um doador de fluidos, né, magnetizador, digamos assim, né, mesmo que ele não tenha estudado, ele tem essa capacidade, às vezes, mesmo que involuntário, como diz aqui, né, ele poderá doar do seu fluido vital e, pela posição de suas mãos, concentrar fluidos que são densos, né, porque o fluido vital nosso é um fluido já mais denso, encarnado, né, num centro de força, que é o coronário, de vibrações elevadas, provocando um congestionamento, com consequente sensação de peso ou até dor na cabeça do paciente, náuseas ou mal-estar, que poderão surgir durante o passe, mas com maior frequência após 15 a 30 minutos ou até mais. Né? Às vezes a pessoa volta para casa, depois que chegou em casa e tal, começa a sentir uma dor de cabeça e nem se dá conta que foi por causa do passe que ela recebeu, às vezes por um aplicador de passe que é, na verdade, um doador de fluidos e que não, às vezes, nem sabe que é, né? E aí, como ele jogou muito fluido ali numa região que é um centro de força muito sutil, ele vai ficar congestionado ali. Depois nós vamos para frente estudar melhor o que é esses congestionamentos, né? Se o paciente, então, aquele que recebeu ali, tiver mediunidade, esse aumento de energia densa poderá propiciar o acoplamento de entidade que, porventura, o esteja acompanhando e apresentar manifestação mediúnica, que não é tão raro de acontecer dentro de uma câmara de passe, né? Continuar. Então, aí se pergunta, né? Muitas pessoas perguntam, mas então... Eu só queria voltar um pouquinho ali naquela questão ali, até pela pergunta que a Franciele falou ali, a pergunta que todo mundo faz é por que que os amigos espirituais permitiram que aquela pessoa passasse mal, né? A cabeça fala, poxa, por que permitiu, então, por que já que o espírito pode interferir e dar o fluido, por que permitiu? Veja bem, é da lei. Os espíritos não interferem. Por isso que nós temos que estudar e que aprender. Ele não interfere na minha... Eu que tenho a obrigação de aprender. Então, se a pessoa vai dar o passe lá, ela está desarmonizada, desequilibrada também, aí eles vão jogar o fluido sutil, mas é a coisa do vaso, né? O vaso contaminado não vai conseguir chegar ao fluido sutil também lá.
E ele, por que eles permitem isso? Exatamente para que nós temos que aprender. É nossa responsabilidade. Eu que tenho que entender isso, tenho que aprender isso, que nós estamos trabalhando com fluido sutil. Porque senão dá a impressão muito clara, poxa, mas eu fui na casa espírita, lá, tal, dentro do ambiente, e muitos que estão ali dentro, passista, falam isso. Ah, mas eu passo a espírita, eu estou ali só apenas como um veículo. Não, você não está só apenas com um veículo. Está certo, você está sendo um condutor, mas você tem a obrigação de saber o que está fazendo, né? De conduzir esse fluido e saber as técnicas. Porque tem algumas pessoas que doam muito pouco, né? Fluido, e daí não faz tanta diferença. Então, por isso que a maioria das vezes você vai tomar um passe à casa espírita e não fica mal. Mas se a pessoa tiver esse dom de doar muito fluido vital, vai acontecer isso, né? Então, outra pergunta, né, que normalmente se faz então, se é para fazer, ser um instrumento, né, dos espíritos só, então, por que os espíritos precisam desse encarnado para aplicar o passe? Porque a gente viu que existe o passe puramente espiritual. Então, por que o misto, né? No caso, assim, na câmara de passe? Então, o que o Jacó, que é um estudioso, né, há 50 anos já, na questão do magnetismo, ele diz assim, ó, se o aplicador de passe for doador de fluidos magnéticos, então for um magnetizador, após 10 a 15 passes, já apresenta sinais de esgotamento fluídico, o que não ocorre com o aplicador de passes espírita, né, que seria aquele só um veículo, um instrumento, né, como se fosse um fio condutor, né, que podem dar mais de 100 passes, mais de uma vez na semana, sem cansaço, sem fadiga fluídica. Se for apenas um fio condutor de espírito, já que esses podem aplicar o passe diretamente, qual a função do aplicador de passe espírita? Então, Jacó, lá no livro Manual do Passista, também no livro Magnetismo Humano, ele sugere a seguinte teoria. Esses componentes vitais podem servir... É assim mesmo? É isso aí. Tá certo. Esses componentes vitais podem servir para a manutenção da vida, como catalisadores dos fluidos como um todo, aprimorando os circuitos de vitalidade, como campos de imantação que se responsabilizam pelo aprisionamento de determinadas cargas fluídicas, que sem esse campo facilmente se desestabilizariam e disseminariam aleatoriamente, né? No cosmos orgânico, onde, por não encontrar afinidade, se perderiam. Então, esse campo de imantação, Jacó denominou cola psíquica, né? Então, ele acha, assim, que a finalidade desse passista ali da câmara de passe, que seria um passe misto, mas muito mais espiritual, teria essa finalidade de criar um campo de imantação, porque os fluidos espirituais, eles podem resolver na hora, mas eles se dissipam, porque não tem, inclusive não tem uma sintonia maior conosco, né? Se é um espírito mais elevado, então, imagine, os fluidos dele, a gente retém ali na hora, mas dali a pouco já foi, né? Porque o nosso padrão é mais baixo. E agora, se você recebe através de um encarnado, vem junto esse campo que facilita a fixação por mais tempo desses fluidos espirituais que foram direcionados para você. É a questão do fluido vital, né? Porque os espíritos eles não conseguem alcançar a nossa parte da matéria, que nós somos humanos que estamos aqui. Para ele chegar nisso aqui, precisaria do fluido. Então, por isso que ele fala lá que no magnetizador misto, eles potencializam nossos fluidos. Ele organiza das qualidades e para que possa alcançar a letra da doença. Que diretamente, até mesmo os médicos curadores, os espíritos de curadores, eles utilizam de um médium, que ele precisa daquele fluido ali para alcançar. Ele pode fazer no passe espiritual, que nem a Sônia falou, mas é uma coisa mais sutil, mais elevada, de intuição, de pensamento, mas não consegue fixar ali, porque depende desse fluido, que é um fluido diferente, né? É o fluido magnético que Kardec coloca lá atrás, que é dos encarnados, né? Então ele precisa disso, né? Ele direciona, então o espírito direciona ali, dá as qualidades necessárias naquele fluido daquele que está ali, para chegar a alcançar ali, e ela conseguir, como ele diz ali, é tipo uma cola mesmo, né? Ele conseguir alcançar aquela região que precisa ser tratada, né? É bem interessante esse tema. O fluido dos bons espíritos passando através do encarnado pode alterar-se como um pouco de água líquida passando por um vaso impuro. Essa impureza pode ser a cola psíquica, que no caso é requerida
pois transmite a afinidade exigida pelas leis dos fluidos. Pela lei dos fluidos. Portanto, de acordo com Kardec, abre aspas, combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Né? Aquilo mesmo que a Fran perguntou, né? Bem isso aí. O fluido humano, embora possa estar menos denso pela prece, é o fluido vital, ligado ao físico. Né? Então, tudo isso já foi conversado, né? Acho que ficou bem claro, né? Quem tiver dúvida pode perguntar. Aí vamos falar um pouquinho do passe positivo, então, o que é, né? Então, os aplicadores de passe ficam de frente para o público no salão e todas as pessoas são atendidas de uma só vez. Pela oração fervorosa daquele que conduz o passe, todos elevam suas vibrações e se tornam receptivos, o povo que vai receber, né? Os aplicadores de passe mentalizam a doação. E aí, então, estão doando, junto com os fluidos vitais, essa tal cola psíquica, né? Nem haveria necessidade de estenderem as mãos, obviamente. Mas é que daí as pessoas estão olhando e vão pensar, nossa, o que eles estão fazendo ali, né? Então, já é uma forma de... já é simbólico, vamos dizer assim, né? Estender as mãos para que as pessoas percebam, né, essa doação. Obviamente, os espíritos aproveitam a doação de fluidos vitais para direcionar a cada pessoa o fluido que necessita e nos órgãos ou centros de força necessários a cada um. Então, aí é o trabalho também, como o Pereira disse, por conta dos espíritos. E agora vamos, então, já terminando então, a aula de hoje, para o exercício prático. Só fizeram o exercício da semana passada? Não, vamos conversar um pouquinho, né? Porque foi passado. Vamos ver. Quem fez? Quem fez a experiência? Quem quiser colocar alguma experiência do estudo da aula passada? Se sentiram, não sentiram? Quem fez, levanta a mão. Quer comentar? Não? Não. A Josiane da Costa fez também. A Josiane quer comentar. Pode comentar, Josiane. Travou lá, Josiane? Fala, Josiane. Está meio travado. Não conseguiu o microfone. Acho que o microfone deve... O microfone... Não, mas tá. Agora foi? Agora tá. Agora sim. Eu fiz, não todo dia, né? Porque ainda não sou uma aluna tão dedicada, mas eu consegui notar uma diferença. No começo, a bolinha de energia parece que era menorzinha e ao longo da semana ela foi aumentando um pouquinho, né? Parece que a sensação do fluido vai aumentando um pouco a distância entre as mãos. Ainda é pequena, mas foi ficando um pouquinho maior. Ai, que bacana, José. Esse é importante, esse exercício, que ele faz parte aí do desenvolvimento para a nossa relação fluídica no futuro, né? Para vocês começarem a sentir, quando você... Aí também vai comprovar a existência desse fluido, né? Existe um fluido no meio, aí você sente que ali tem uma ação fluídica no meio. Um sente mais perto, outro mais longe, e com o tempo desenvolve, né? Isso é bem bacana vocês praticarem isso, né? Utilizar, porque nós vamos utilizar muito isso. Ajuda esse desenvolvimento, né, de cada um, né? Então, o Rafa... É verdade. O Rafa e a Josiane da Costa lá queriam falar também? Pode falar. Então, a minha experiência também foi bem parecida com a da Xará. Senti bem próximo, assim, das mãos, uma distância pequena ainda, mas senti, sim, bem evidente. Eu acho que eu fiz umas 3 vezes na semana, na semana inteira, esse exercício. Não fiz todos os dias. E o Rafael... Eu medi, hein, Pereira? Você falou que era para medir, eu medi. O meu deu 20 centímetros. Medi mentalmente, não estava medindo. Sim, mas mentalmente, porque o palmo, assim, tá bom, né? Tá bom. Muito bom. Então, mais alguém queria comentar, não? Então, vamos voltar para o exercício lá, vamos ver essa semana como é que vamos fazer. Vai mudar um pouquinho de coisa. Pouca coisa. Então, em vez de esfregar as mãos como da outra vez, nós vamos movimentar as mãos assim e depois fechar em cima dos polegares, tá? E vamos mexer de um lado, do outro lado, porque
essa questão de esfregar as mãos ou ficar mexendo é para aumentar a circulação, né? Não que por causa disso você vai doar mais fluido, não, a quantidade de fluido que você vai doar é a mesma, mas você vai perceber mais, porque você vai estar com a circulação mais ativa aqui, então você vai perceber melhor, né? Então, movimentar bastante as mãos, né? E aí você... O Leandro quer falar? Só queria comentar, Pereira, que talvez fosse interessante, porque tem gente que está assistindo no celular, a Sônia lê o slide inteiro, daí eu deixo só na câmera dela, e daí ela mostra com os gestos das mãos, porque senão quem está assistindo no celular não consegue ver a imagem. Consegue? Está sem áudio, Pereira. Eu texto inteiro e depois fazer o comentário. Então tá lá, abrir os braços, como da outra vez, respirar, né? E aí com os olhos fechados e aproximando as mãos, mesma coisa que da semana passada, lentamente, projetando fluidos, né? Ao sentir esse campo de fluidos, aí a diferença é que você vai manusear, né? Ele vai ficar mexendo ali, né? Sentindo ele assim, tal. Daí você vai colocar sobre uma das palmas das mãos e vai tentar tirar a outra mão de cima. Deixa para explicar depois, porque senão depois quem está no celular não vê a hora que ele abrir a tela. Então, pode ser que haja uma resistência. Se houver uma resistência para tirar a mão de cima, você torna a manipular esse campo de um lado para o outro com as duas mãos, e aí muda de palma da mão, vai para outra mão e tenta tirar a mão de cima, e daí vai alternando assim, né? Passando como se fosse uma bola de fluidos, você vai passar de uma palma da mão para outra palma da mão, né? Aí, quando você vai terminar, você vai afastando um pouco as mãos e sopra para dispersar esse fluido que está ali no meio. Deu para entender, não? Se quiser que eu faça de novo, eu faço. Então comenta agora o processo, que aquela hora foi falado, só para agora, que agora... Então, daí tem que... Me põe na tela cheia, então, para você... Já tá, só falar. Já tá? Então. Então, assim, fecha as mãos, né? Mexe bem, para um lado, para o outro lado, tal, né? Estica bem, vai mexendo até sentir que tá mais aquecidinha, né? Mais circulação. Aí você abre as mãos, como na semana passada, vai aproximando lentamente até sentir o campo, né? A hora que sentiu, aí você vai manipulando como se fosse mesmo uma bola, vai sentindo bem esse campo magnético aqui que se formou. Aí você vai colocar ele em cima de uma das palmas das mãos, né? E aí vai tirar a outra e ficar só com ele numa palma da mão. Se eventualmente, na hora que você for tirar, sentir uma certa resistência, volta a manipular para um lado, para o outro e põe na outra palma da mão, né? E aí tira, fica com ela assim. Depois volta de novo e manipula e volta para aquela outra mão, tá? Até que você sinta que passou esse campo magnético de um lado para o outro lado. Aí, bom, terminou de fazer, está com o campo aqui, aí você afasta e sopra para dispersar o fluido, tá? É um pouquinho diferente, mas fica mais tempo sentindo esse campo. É como que vocês tivessem, vamos dizer assim, manipulando, dirigindo, aí que vem a questão da vontade, do pensamento, você está direcionando o fluido, está sentindo ele, colocando, como que você tivesse o controle do fluido, entendeu? É que vocês vão aprendendo já, que você consegue direcionar esse fluido. Aí você vai, sente ele, ó, sente aqui, é como se você jogasse para outra mão, sente, ó. Que o objetivo é, principalmente, aumentar a percepção. Né? Que é desenvolver esse tato magnético que nós vamos depois falar daqui em várias aulas lá para frente. Né? E aí? Entenderam, gente? Vocês têm que começar a sentir, né? Então, o objetivo é a percepção, né? Por isso que a gente, na primeira foi a fricção, e nessa vai ser a movimentação, né, dos punhos e das mãos para que aumente a circulação e aí você começa a perceber mais os fluidos. Porque o magnetizador, depois com o tempo, ele vai ter que ampliar essa capacidade de perceber
até para ver onde tem congestionamento, onde tem deficiência, nós vamos estudar isso lá mais para frente. E até na relação fluídica, depois vocês vão perceber que quem percebeu os magnetizadores, a maioria dos magnetizadores, quando começa o passo, ele começa colocando as mãos na cabeça. O que ele está fazendo? Sentindo esse campo fluídico, né? Entrando em relação fluídica ali. Então, você tem que saber que é a altura que está esse campo fluídico, né? Então, também faz parte disso. Você começar a sentir, ter essas percepções fluídicas, né? Cada um vai sentindo de uma maneira diferente, mas aí vai aprendendo já a sentir. Quanto mais vocês exercitarem, mais rápido vão desenvolver isso. Claro que tem pessoas que se desenvolvem em meses, tem pessoas que levam anos, né? Mas não importa. É uma capacidade anímica e todos nós podemos desenvolver. Tem até o caso lá de um trabalhador que era mecânico, trabalhava lá com o Jacó Mello, né? Estudava lá com eles, lá no grupo deles, e dizia, que nem eu sempre dizia, né? Não sinto nada, né? Eu não sinto nada. Mas aí ele foi insistindo com os exercícios, foi insistindo, até que agora ele é excelente no tato magnético. É uma pessoa simples, assim, né? O João Francisco, né? Que você desenvolve isso, né? Isso é coisa anímica, cada um vai desenvolvendo, com o tempo vai aprendendo. Mas para aprender você tem que exercitar, né? E é importante vocês começarem a fazer esse exercício, e depois quando chegar na parte da prática, após a prática, tem exercícios de movimento, então você tem que aprender já a persistir, porque esse é o objetivo do nosso estudo, é passar os princípios, mas que as pessoas têm que aprender, né? A agora, só dizer que você pode iniciar como um magnetizador sem ainda ter o tato magnético, né? Não é imprescindível ter, mas que vai ajudar bastante, né? Então, através da própria prática do magnetismo, você vai, sem querer, digamos assim, também desenvolvendo isso, porque é que nem no grupo mediúnico, você está lá, aos poucos, vai se concentrando toda semana, de repente você começa a sentir as coisas, né? Pode levar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas acontece, né? No começo eu mesmo, falando sério, eu de mim também. Fiquei acho que 1, 2 anos, você não sentia percepções bem poucas. Depois, quando você vai repetindo, aplica 5, 6 passos por semana, 10 passos por semana, você começa a praticar, vai exercitando, de repente você nem sabe como, aí você começa a sentir. Hoje é meio automático, mas demora, né? Não é uma coisa assim. Claro que tem pessoas que já sentem por si só, né? Já tem uma dupla vista, aí vai ter que ir direcionando. Mas aí tem que aprender, desenvolver como agir com isso também, né? Porque não adianta você perceber e você não saber como que você vai atuar. Então, por isso que a gente estuda, né? Perguntas? Tudo bem? Terminamos no tempo certo. Eu dei uma corridinha ali numa hora, mas não deu certo. Essa parte aí faz parte mesmo, né? Porque é parte mais teórica. Às vezes, por isso que hoje até nós combinamos e a Sônia veio, porque ficava só eu falando, fica meio ruim, a Sônia já dá mais uma dinâmica diferente no estudo, né? Melhora um pouquinho, né? Então fica muito... É para não enjoar, né? Cada vez um. Cada pouquinho um, né? Podemos encerrar?